SOS. Quando há um perigo de navios, especialmente, colocam o código SOS. SOS, vocês já viram filmes em inglês que aí utiliza Midway. Midway é o chamado de pessoas em perigo. Isso acontece quando há um incêndio, quando há um naufrágio, há uma queda do avião. Tudo isso, então, é muito interessante. Às vezes isso é óbvio, porque está pegando fogo, o barco está afundando. Então, tem que pedir socorro. Mas às vezes não é tão óbvio. Às vezes também tem um outro detalhe. Você está afundando, está em perigo, mas não quer admitir. Vocês devem lembrar, há uns anos atrás, vamos ver se eu consigo. Esse cruzeiro, navio de cruzeiro, né, bonitão, grande, é o navio italiano Costa Concordia, que no ano de 2012 aconteceu isso com ele. Ele afundou. E por que ele afundou? Naquela noite de 12 de janeiro, o navio se desviou do curso normal. O capitão dirigiu o navio muito próximo da terra, próximo demais. Parece, aí tem um monte de conversas, que ele estava querendo se exibir para uma garota. E com isso, talvez para os passageiros, enfim, tem um monte de conversa. Seja o que fosse, às 21h45 daquela noite, as pessoas sentiram que o navio deu uma parada e a coisa não funcionou, tinha algo errado. O que aconteceu? Que pratos da cozinha caíram, os controles do navio pararam de responder, e aí escutaram a voz do capitão: fiquem calmos, fiquem calmos. Tivemos uma queda de energia, a tripulação está resolvendo o problema. Era uma meia-verdade. Às vezes, a gente também está numa situação angustiante, difícil, mas não sabe que está com problema. Mas às vezes você sabe, só que não quer ser honesto. Foi mais ou menos isso que ocorreu com aquele capitão. O capitão do navio soube imediatamente que o navio havia batido em rochas junto do litoral. E, portanto, era algo grave. Nos segundos que se seguiram, ele tentou recuperar o controle do navio, a aparência, dizendo: não, está tudo certo. Mandou fechar as portas que impediam de entrar a água, mas 6 minutos, a sala de máquinas falou: olha, não tem jeito, está entrando água, o navio está em risco de afundar. O que ele fez? Nada de SOS. Vamos lá. 4.000 passageiros a bordo foram informados pelo capitão: está tudo sob controle, fiquem calmos. 10 minutos depois, o engenheiro da sala de máquinas fala: são 60 metros de comprimento no casco, navio afundando. Nenhum pedido de SOS. 20 minutos, os passageiros começam a ligar para as pessoas da sua família, dizendo: tem algo errado no nosso navio, ele está afundando, tem um problema. Começam a ligar para as autoridades da terra, e o capitão em silêncio: nenhum problema, é só uma queda de energia, estamos cuidando disso. 40 minutos depois, o capitão fala para o porto e diz: olha, tem um pouquinho d'água no navio, mas não é nada sério, não se preocupe. Aí ele pediu ajuda de rebocadores, mas nada de SOS. 1 hora depois, acontece isso. 20.000 toneladas de água no casco, passageiros saltando ao mar, outros presos lá dentro. Quando é tarde demais, o capitão finalmente envia um sinal de socorro. E na sequência, por incrível que pareça,
destoando daquela famosa frase, né? Lembra qual que é a frase de navio e afundamento? Quem afunda com o navio? Capitão fica por último. O que ele fez? Ele foi o primeiro no bote de salva-vida com 300 passageiros a escapar do navio. 32 pessoas morreram. O que se diz a respeito disso nas investigações? Se o capitão tivesse logo dito, SOS, nos ajudem, ninguém iria ter problema, ninguém ia perder a sua vida. Mas ele achou que dava para controlar. E exatamente, ele tentou salvar a sua aparência, ele tentou escapar do problema. Vamos olhar a nossa vida. Nós, cristãos, seguidores de Jesus, somos conduzidos a um caminho que é importante salientar, não é um caminho fácil. Porque nós, seres humanos, tentamos sempre achar que é possível nos apresentarmos diante de Deus e diante do mundo como pessoas perfeitas, boas e honestas. A gente comete um erro, mas tudo bem, não é nada sério. Não é demais. Irmão, irmã, você sabe que a maior parte das pessoas que fazem besteira começam fazendo a besteira achando que não é nada grave? Não, é só uma olhadinha para aquela mulher que não é minha esposa. É só uns 50 centavos que eu vou pegar agora, não tem problema. E aí a coisa vai crescendo, e a coisa vai crescendo, até que uma hora o barco afunda. Sim, meus irmãos e minhas irmãs, nós muitas vezes olhamos para a nossa vida sem perceber a gravidade dos problemas. O profeta Isaías, quando escreve as palavras que foram lidas agora há pouco, ele está dizendo, olha, você tem um Deus que está preocupado com você. E ele enviou profetas para exatamente anunciar esse aspecto, de que, olha, turma, muda o curso da tua vida, porque é perigoso da maneira como você está indo. Isaías recorda a história desde o início da vida humana, nós, em relação a Deus, estamos nos nomeando comandantes da nossa vida. E como nós nos nomeamos comandantes de nossa vida, nós achamos que tudo está indo bem. E o que acontece é que só se percebe, quando não se tem o comando de Deus na vida, quando nós estamos sozinhos, só se percebe que o barco está afundando quando ele já afundou, que nem esse. E aí é tarde demais. E o pior, as consequências de dor e sofrimento, decepção, frustração, amargura no coração se tornam intensos. E aí as pessoas entram em desespero e procuram soluções das mais erradas possíveis. E as pessoas tomam palavras, atitudes e comportamentos totalmente equivocados. E as pessoas começam a achar que a vida vai dar certo, mas não dá certo. E o pior, as pessoas continuam insistindo em fazer o errado, achando que uma hora o errado vai dar certo. Você já viu o errado dar certo? Eu, sinceramente, nunca vi. Mas as pessoas acham que é assim. Não, eu errei, mas uma hora que eu vou repetir esse erro, vai ter que dar certo. Não é assim a vida. A vida não funciona desta maneira. Meus irmãos e minhas irmãs, é importante salientar que Isaías vem esclarecer esse problema. Ele nos ajuda a ver a nossa vida, além de questões superficiais, a compreender a origem da nossa dificuldade, dos nossos problemas. A gente sabe que há algo errado no mundo. E Deus, que deveria ser sempre o alicerce, e todos nós deveríamos viver sob esta base, descobrimos, às vezes tarde demais, ou porque somos teimosos, ou muito envergonhados, ou muito preocupados para pedir ajuda, e aí a coisa não funciona.
O problema não é só que o nosso navio está afundando, o problema está que nós tentamos traçar um rumo sem Deus. E olha a sua vida. Quantos de vocês e eu, em alguns momentos, já tentamos traçar as nossas vidas sem Deus? Ah, mas eu tenho Deus, eu creio em Deus, eu estou bem com Deus. Na superficialidade, na superfície. Pessoal, essa foto não é daquele momento antes. Mas quando o navio estava afundando, quando estava entrando água, ele estava assim. Estava bem, estava normal. Não parecia que ele ia afundar. Mas chegou a hora que sim, ele afundou. A sua, a minha, a nossa vida muitas vezes está indo numa direção perigosa. Felizmente Deus está atento e Ele está lançando a boia para nos salvar, para nos resgatar. E é isso exatamente que o advento está destacando. E é isso que o profeta Isaías está chamando a atenção. Sabe, uma coisa é quando você está numa situação angustiante e honestamente não sabe. Outra coisa é quando a gente sabe. E aí o que tem que ser feito? Honestidade com Deus. Temos que ser sinceros. Senhor, eu tentei. Mas estou vendo que eu estou só fazendo uma atrapalhada atrás da outra. Estou trocando a mão pelos pés. Portanto, me ajuda, Senhor. É por isso que Deus, sabendo da nossa dificuldade, do nosso problema, da nossa imprudência, Ele nos chamou para uma nova vida. Através do batismo, que daqui a pouco vamos ter um batismo aqui. Ele nos trouxe uma nova chance. Ele diz que no batismo somos ligados a Deus para uma nova vida, para a gente reconduzir a nossa caminhada. Sabe, o batismo vem nos resgatar diariamente para uma nova vida. E aí é importante a gente salientar um outro detalhe. Vocês já viram aqui o Corpo de Bombeiros de Gramado? Vocês sabem o que o Corpo de Bombeiros faz na maior parte do tempo? Eles não ficam lá parados jogando sinuca. Eles trabalham também, quando você escuta eles. Mas quando eles estão parados, eles estão treinando. Treinando para quê? Para a hora do perigo, de alguém gritar SOS, eles estarem lá e fazer o melhor. Como povo de Deus, nós somos chamados também a treinar. Treinar. Só que numa prática, não de treinamento. Uma vida de amor, de atenção e uma vida de cuidado a nós, em primeiro lugar, olhando para nós e vendo diariamente, através da nossa consciência de que somos pecadores e falhos, se não estamos atrasados no pedido de SOS. Se nós estamos realmente focando, Senhor, eu estou afundando, me ajuda agora. Sabe, tem pessoas ao redor de todos nós que estão desesperadas por ajuda, mas às vezes elas estão orgulhosas, envergonhadas ou não sabem pedir ajuda. E sabe o que Deus está fazendo? Está enviando eu e você para que essas pessoas possam receber o auxílio que Ele quer dar. Esse é o papel da igreja no advento. Avisar ao mundo, olha, para de tentar resolver sozinho. Teu barco está afundando. Essa é a hora. Deus está com a mão estendida. E por isso estenda a mão para quem está junto no teu lado aí agora. Pega a mão de quem está no teu lado. Pega a mão. Você está vendo? Deus está usando essa pessoa aí ao teu lado para estender a mão para te ajudar. Não fica com vergonha. Não tenta resolver tudo sozinho. Não tenta seguir da mesma maneira que você já fez outras vezes. Aproveite o tempo agora para que a sua vida possa ser diferente de um barco que afundou e aí não tem mais tempo. A vida é frágil demais. Irmãos e irmãs que estão aqui sabem disso. Moradores do Três Pinheiros. Da noite para o dia,
sem vocês imaginar, vocês tiveram que sair das casas de vocês e ficar. E agora? O que vai acontecer? Estava conversando com um dos irmãos, ele falou, pastor, sabe o que é o pior? É que aquele treco não cai. A gente não sabe se vai cair, pode ser que ele fique 10 anos para cair, e a gente precisa que ele caia. Ele não sabe o que vai acontecer. Então, essa é a dificuldade, a angústia de você ter tudo ali, mas não sabe se pode voltar. E daqui a pouco vai cair? Não vai? Quando? E aí fica a angústia. Foi resolvido. Graças a Deus caiu, vocês puderam voltar aos lares de vocês. Mas a vida mudou rápido. E a sua vida, irmão, irmã? Você não está passando porque você não mora no Três Pinheiros. Mas o que vai precisar acontecer na sua vida para hoje você se tocar que é hora de pedir ajuda para Deus e não deixar para amanhã? Parar de tentar resolver sozinho, levar a carga sozinho. Que Deus nos faça nesse advento compreender isso e você que já compreendeu isso, ser aquele que vai estender a mão para ajudar os outros que não estão entendendo que está tarde, quase tarde demais para o SOS. Deus abençoe. Amém. Em conjunto, convido